se havia na sala alguém que não tivesse uma noção do tempo métrico, eu provavelmente não vou ter. A pedido da Sandra, trouxe a passagem das horas do Álvaro de Campos. E quando acharem que é tempo, mandem-me calar. Trago dentro do meu coração, como num cofre que se não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, ou de tombadilhos sonhando. E é tudo isso que é tanto, é pouco para o que eu quero. A entrada de Singapura, manhã, subindo, cor verde, o coral das Maldivas em passagem cálida, Macau, à 1h da noite, acordo de repente, Yaô! Gi! E aquilo soa-me do fundo de uma outra realidade, a estrutura norte-africana quase de Zanzibar ao sol. Dar es Salaam, a saída é difícil. Majunga, Nocibé, verduras de Madagascar, tempestades em torno ao guarda Darfur. E o Cabo da Boa Esperança, nítido ao sol da madrugada, e a cidade do Cabo com a montanha da Mesa ao fundo. Viajei por mais terras do que aquelas em que toquei. Vi mais paisagens do que aquelas em que pus os olhos. Experimentei mais sensações do que todas as sensações que senti. Porque, por mais que sentisse, sempre me faltou que sentir, e a vida sempre me doeu, e sempre foi um pouco, e eu, infeliz. A certos momentos do dia recordo tudo isto e apavoro-me. Penso em que é que me ficará desta vida aos bocados, deste auge, desta estrada às curvas, deste automóvel à beira da estrada, deste aviso, desta turbulência tranquila de sensações desencontradas, desta transfusão, desta insubsistência, desta convergência iriada, deste desassossego no fundo de todos os cálices, desta angústia no fundo de todos os prazeres, desta saciedade antecipada na asa de todas as chávenas, deste jogo de cartas fastiento entre o Cabo da Boa Esperança e as Canárias. Não sei se a vida é pouco ou demais para mim, não sei se sinto de mais ou de menos, não sei se me falta escrúpulo espiritual, ponto de apoio na inteligência, consanguinidade com o mistério das coisas, choque aos contactos, sangue sob golpes, exterminação aos ruídos, ou se há outra significação para isto tudo mais cómoda e mais feliz. Seja o que for, era melhor não ter nascido, porque de tão desinteressante que é a todos os momentos a vida chega a doer, a enjoar, a cortar, a roçar, a ranger, a dar vontade de dar gritos, de dar pulos, de ficar no chão, de sair para fora de todas as casas, de todas as lógicas, de todas as sacadas, e ir ser selvagem para a morte entre árvores e esquecimentos, entre tombos e perigos e ausências de amanhãs. Podia lugar alguém que queira comentar ou este poema ou o que se passou esta noite? Duas perguntas ou duas considerações. Dentro de todos os participantes do painel, os que eles falaram, é um ponto comum que o tempo é algo físico, é algo biológico. Minha pergunta é se é só biológico ou se é biológico e mental, porque há ligeiras diferenças. Eu isto do pressuposto de que todos os seres biológicos também poderão sentir o tempo. A outra questão é também algo que também aqui foi dito, em que o facto de se tentar aprisionar o tempo, medindo ou controlando, não é mais do que a velha ideia humana de prever o futuro. Todos nós sabemos quando olhamos para o relógio, daí a tantos minutos vai ser uma hora, ou daí a tantas horas vai ser um novo dia. Terá isso alguma relação de controle pelo ser humano do tempo, do seu futuro, uma vez que o passado não existe, o passado já foi, são microsegundos, são nanosegundos,
nós, como disse o professor, que nós temos, só vivemos no passado, ou seja, nós só temos o passado para tomar em consideração. São estas as duas questões. O facto de aprisionarmos o tempo faz-nos controlar, pelo menos, o futuro, tecnicamente ou empiricamente, e a outra questão é se o tempo é um fator unicamente biológico ou se é biológico e mental. Isso faz logo uma separação entre os seres biológicos. É só. Isso é muito interessante, o que acabou de dizer é extremamente interessante. E é. Falar um bocadinho mais alto. E é de facto muito interessante. O problema é que às vezes penso que quando falo alto grito e as pessoas ficam um bocado. É de facto muito interessante. Isto leva a outras perguntas, sabe? Há aqui uma coisa interessante, e mais interessante ainda é que isto acaba depois de degenerar tudo na filosofia, parar a filosofia e mais nada, degenerar a filosofia, porque houve alguém, não sei quem foi, meia dúzia de iluminados que resolveram fraturar a filosofia numa série de formas de conhecimento. No fundo está tudo a querer voltar à filosofia, e é assim que é, porque cada resposta tem uma pergunta logo a seguir, ou milhares delas. Quando fala num ser no tempo biológico e no tempo mental, bom, o primeiro é relativamente fácil de responder. O tempo biológico mede-se. Posso medir vários tempos biológicos, posso medir o tempo de batimento do batimento cardíaco através do eletrocardiograma, ou de um Holter, ou seja lá do que for, de um ecocardiograma, enfim, também se pode, etc. Posso medir vários o tempo de contratura muscular, posso fazer isso com eletromiograma ou com outro tipo de técnicas. E, portanto, este Cronos, no fundo, é o que é. É o tempo biológico e o Cronos, não é Kairos nenhum. É facílimo de medir, mas lá está, depende em termos de apreciação de pessoa para pessoa. Vou dar um exemplo, vou-vos dar, aliás, um exemplo muito concreto. Nós vamos muitas vezes para o bloco operatório, cirurgias, lesões cerebrais, nomeadamente tumores, e se a coisa está a correr bem, nós dizemos: epá, ótimo, está a responder muito bem, está ótimo, sim senhora, já acabou, correu lindamente. A outra a seguir, há hemorragia, há um edema, há uma crise de hipertensão intracraniana e tudo isso, e as duas cirurgias levaram 8 horas. E a primeira para mim foi curta, e a segunda foi demasiadamente longa, em termos mentais. Porque em termos biológicos foi exatamente a mesma coisa. Portanto, esta coisa do biológico é um Cronos. Agora, relativamente a esta questão do tempo ser mental, primeiramente temos que perceber o que é mental. O que é a mente, afinal de contas? É mente. O que é a mente? A mente mente. Já sabemos que a mente mente. Mas, acima de tudo, o que é a mente? A mente é uma entidade concreta, é uma entidade abstrata, é tangível, é mensurável. Para essa gente a fazer esses QIs, aquelas coisas do QI. Eu subscrevo aquilo que dizia um amigo meu, o Jacques-Michel Robert, que era um neurogeneticista francês fantástico, que ele dizia assim: bem, os últimos defensores do QI foi aqueles que o ridículo ainda não matou. Porque na realidade aquilo é ridículo mesmo. Bom, digo eu que fiz muito, tive que fazer muito, obrigaram, quase coisa apontada. A pessoa não fazia. E de maneira que primeiro temos que perceber o que é a mente. A mente é um produto do cérebro. A mente é uma coisa extra, está aquém, além, dentro e tal, certo? Se nós entendemos que, de facto, a mente não é objetivável do ponto de vista biodinâmico, então este tempo mental é Kairos mesmo. É o Kairos, sem dúvida alguma. Agora, se nós remetemos a mente para uma capacidade material do nosso, ou multiplicidade de capacidades materiais da nossa estrutura cerebral, coisa em que eu não acredito já. Eu fui um acérrimo defensor durante anos, não acredito. Então, temos um Cronos e temos uma coisa reducionista
e pronto, e ponto final. E até me atreveria a dizer que, se virmos as coisas desta maneira, então nenhum de nós tem direito a ter um tempo diferente do outro, porque, enfim, grosso modo, de uma forma muito, a atividade cerebral de cada um de nós é relativamente semelhante, mas nunca é igual. Só para nos dar uma ideia, para aguçar assim o paladar, nós temos 68 bilhões de neurónios. Eram 100 bilhões, mas com a crise, fizeram uma recontagem, fizeram uma recontagem, afinal parece que temos só 68 bilhões. A ciência não é verdadeira. Bilhões, pois não, nada disso. Não temos nada de 68 bilhões, temos menos. Uns têm menos, outros têm mais, etc. Vocês não sabem que cada neurónio tem uma organização de ADN diferente do lado. Portanto, nós temos 68 bilhões de organizações de ADN dentro do nosso cérebro. Portanto, só por aí se vê como isto tudo está por perceber, por entender, por definir, por sei lá o quê. Por sei lá o quê. E pronto, não quero estar aqui a monopolizar nada, se não passava aqui, eu nem contava histórias baseadas em observações de doentes meus, com lesões cerebrais, que são das coisas mais impressionantes e ilógicas e irreais que podem imaginar. E depois, falava no controle do tempo, não é? Eu gosto muito do Saint-Exupéry, obviamente. Ele fala no apprivoiser. Apprivoiser é domesticar. Quando muito domesticamos o tempo, a gente não controla o tempo nenhum, domesticando o tempo na medida dos possíveis. Então é ele que nos domesticar, nós. Acho que é mais. Mas é uma questão de domesticar, porque não controlamos com o tempo. Não sei se respondeu. Quero um vosso comentário. A geometria e a matemática, elas emergem no período pré-clássico por uma necessidade de regularizar o ritual da vida e da morte, porque as castas mais altas da sociedade, o sacerdócio, viviam no horror e transmitiram ao povo esse horror, esse estado de horror, de que fora do tempo, fora do ritual, a ordem é inexistente. Para ordenar a vida, para recriar o cosmos, é necessário medir o tempo. E de tal forma rigoroso que nada esteja fora do tempo. Toda a vida, de manhã à noite, ao longo do período de vida, tudo tem de estar dentro da métrica do tempo. E essa foi a grande preocupação que levou, no início das civilizações, a medir o tempo, e medir o tempo implica a matemática, implica a geometria, implica uma coisa que surgiu mais difícil, mas que foi conseguida com êxito, que é a trigonometria. Ora, a trigonometria permitiu, logo no início, fazer a triangulação. E não há medição do espaço, dos astros, sem a trigonometria, a chamada trigonometria da astrofísica. É fundamental. A cartografia. Nós temos uma cartografia da mente, e a cartografia da mente também espelha a cartografia do espaço. É por isso que as civilizações pré-clássicas foram as primeiras a levantar a urbe, a construir as cidades, desenharam as cidades imitando a geometria das constelações. Os egípcios fizeram, os sumérios fizeram, os maias, os indianos. Portanto, é imitar o cosmos em forma de espelho na Terra. Portanto, esta obsessão por não sair da ordem teve também uma linha muito dura e que se imprimiu na política. Não pode estar fora da ordem, senão hoje já ninguém imagina, já ninguém sabe exatamente o que é que se diz. Estás fora da ordem, vais dentro, és preso. Mas isto vem exatamente de um período pré-clássico que era ordenar a vida, ordenar segundo o cosmos, ordem. É para seguir a República. Isto é muito interessante. E então, vou-vos dar apenas um exemplo, que é um exemplo que eu conheço melhor do que o sumério, embora eu conheça exatamente os rituais sumérios e babilónicos, mas o indiano é mais matemático, é mais porque
os manuscritos antigos, portanto, as crónicas são muito mais exatas, são mais completas, não são interpretadas, porque as placas de cerâmica da Suméria só nos chegaram algumas. E a gente está a ler e de repente há ali uma quebra, perdeu-se aquela tábua, ou 2 ou 3 e já não conseguimos. Portanto, é por princípio, por proximidade, que conseguimos completar os textos que estão incompletos. Na tradição indiana eles são muito mais completos. Portanto, por comparação, nós conseguimos fazer reconstrução, a arqueologia dos textos. E os Brahmanes da Índia, pré-clássica e clássica, desenvolveram uma forma muito interessante de contar o tempo, construindo altares dedicados ao fogo, Agni. A construção dos altares não era e não é, continuam a fazer da mesma forma como há 7.000 anos atrás, não era uma coisa gratuita. Tem de ter um número muito certo de tijolos, os tijolos têm de ser feitos especificamente com uma medida certa, por especialistas, sacerdotes especialistas em construir aqueles tijolos. E depois tem de ser um altar em forma de pirâmide, de base quadrangular, ou não, pode ser imitando, por exemplo, uma águia, porque a águia simbolicamente representa o fogo sagrado do espaço, cá está a águia, que é um animal muito especial. E, portanto, os 3 andares do altar representam os 3 níveis de consciência e os 3 níveis de compreensão da realidade. Tudo é simbólico e tudo está ordenado. E, portanto, o fogo representa o Sol no seu percurso anual do inverno ao verão. 3 meses para cima vai, 3 meses não, 6 meses para cima vai, 6 meses para baixo vai o Sol, como uma aranha que tece pacientemente a sua teia. É mais ou menos assim que um dos hinos do Rig Veda designa o percurso do Sol ao longo do ano. E, portanto, o altar do fogo tem de representar exatamente esse percurso e tem de ter uma medida certa. E essa medida não pode falhar. Não só não pode falhar a construção do altar, que recorre à matemática, à geometria, à trigonometria, por causa da observação astronómica, de um rigor extraordinário, e há tratados escritos sobre isso, imensos, desde o período clássico até hoje, em teses de doutoramento. É uma coisa que ainda hoje se espanta os investigadores. Como a forma como eram pronunciados os textos sagrados dedicados ao Sol. Eles eram pronunciados e são pronunciados seguindo uma métrica. Ora, voltamos à questão do ritmo. O ritmo é fundamental para medir o tempo. E a métrica é medida, a métrica poética do período clássico e pré-clássico, é a métrica védica, é medida em pada. Pada é o equivalente no grego podos, quer dizer, o pé. O pé é uma antiga medida da poesia latina. Pada, pé, podos. Portanto, quer no sânscrito clássico, quer na versão indo-europeia ocidental, a medida do pé é importante para a poesia. Mas porquê? Porque de uma passada, 2 passadas, 3 passadas, e vou pronunciando o poema sagrado da criação. Portanto, é muito interessante que esta construção mental, que é uma construção mental, para tentar compreender o infinito, para compreender aquilo que nos transcende, nós não compreendemos. Então criamos uma filosofia do existir, criamos uma filosofia do tempo. Isto é muito interessante. É muito tempo. E depois temos tentado compreender ao fim de muitos anos, ou de muitas vidas, depende, se acreditamos nas reencarnações, um dia, ali como o meu querido amigo Manuel, companheiro de jornada, não é? Nos encostamos às colunas para beber um tintol, não é? De vez em quando. Jogamos fora o tempo. Já não precisamos, não. Mas para lá chegar é um percurso. E, portanto, ainda hoje, os sacerdotes tradicionais indianos constroem os altares de fogo da Agni e pronunciam os hinos da mesma forma como era feito há 7.000 anos. Agora, como é que eles sabem que era assim feito? Como é que eles conseguem memorizar um livro, que é o Rig Veda, que é várias vezes, completa várias vezes a Bíblia. A Bíblia é um livro enorme, são vários livros.
Mas o Rig Veda é como se fossem várias Bíblias. Como é que eles conseguem memorizar tudo? Tudo, sem falhar uma única palavra. Recorrendo ao ritmo. A mnemónica, isto, as pessoas mais antigas, mais antigo. Nós. Que era a tabuada. Uma vez, dois vezes, a música da tabuada é o segredo para memorizar. Exato. Não se pode memorizar sem um suporte. É o ritmo que permite fixar a memória. Portanto, não há tempo sem memória. Isto é muito interessante. Portanto, o tempo religioso inicia-se na história da humanidade por uma necessidade de manter o homem ordenado dentro do cosmos. E é um caos total a imaginar que ele está fora da ordem. Isso é o fim do mundo. O fim do mundo? Portanto, este medo de estar fora da ordem, estar fora do mundo, é uma coisa atávica no ser humano. Só que perverteu-se, até esse princípio se perverteu na necessidade do político controlar o povo, enchendo de segundos. Segundo é dinheiro. Não temos tempo para pensar em nós. Isso é uma perversão do que era inicialmente, há milhares de anos atrás, a questão da ordem cósmica, que é um tema muito querido a Mircea Eliade, a ordem cósmica, que ele, embora tenha estudado profundamente na Índia, onde lá viveu durante vários anos, mas que ele já transportava consigo, porque o Mircea Eliade, sendo romeno, quando ele saiu da Roménia para ir fazer o doutoramento em Paris, ele já levava consigo uma história própria. E poucas pessoas sabem isso também, porque não percebem como é que ele de repente vem com aquela coisa toda. É que a Roménia é a única zona geográfica da Europa, o único país que sobreviveu ao Império Romano, resistiu ao Império Romano. Foi o último reduto dos celtas, dos dácios. Os dácios resistiram até o último homem contra a invasão romana. Os romanos não conseguiram, tal como no Viriato aqui na Península Ibérica. Os romanos não conseguiram fazer nada com os lusitanos. Os tipos não se governam, não se deixam governar, ainda por cima nos roubam os cavalos, os bois, os burros. Caramba! Só conseguiram conquistar os lusitanos à traição. Os romanos. Ora, os romanos ainda resistiram mais do que os lusitanos. Mataram os três. E o líder mítico dos romanos foi os Almóquis. Ora, os Almóquis aparecem nos primeiros escritos do Mircea Eliade. E estes celtas tinham uma ideia de ordem do mundo que está na base da ordem e do princípio do cosmos que o Mircea Eliade depois vai encontrar na Índia. Isto é muito interessante para compreender o pensamento deste homem, que foi embaixador em Portugal durante 4 anos. É um homem que conheceu muito bem Portugal. Ele era em Cascais e aqui em Lisboa. Ele era um gênio, não só da antropologia, mas ele era um excelente linguista e aprendia rapidamente as línguas. Ele falava várias línguas. Podes contar, sim. Ele falava o francês e o inglês fluentemente, o alemão, o italiano, o latino, o grego, o sânscrito. O português aprendeu a falar português. Os 4 anos esteve cá. Então, os amigos de casa eram o António Ferro e a Fernanda de Castro e o pequenino António Quadros. Portanto, é interessante que este homem, o Mircea Eliade, vai-se confessar à Fernanda de Castro, principalmente à Fernanda de Castro, uma série de segredos da vida dele na Índia, que é interessante. E aí percebe-se, lendo a correspondência entre os dois, porque eles jantavam juntos e, bem, imagina as conversas ao jantar entre o Mircea Eliade, a Fernanda de Castro e o António Ferro iam ser extraordinários. Não tinha nada a ver com política, mas tinha a ver com o espírito, tinha a ver com o tempo. A experiência do Mircea Eliade sobre a questão do tempo é muito curioso, porque há um momento em que ele escreve à Fernanda de Castro umas linhas enigmáticas. Estou a dizer isto porque eu li a correspondência. Eu estive lá e vi, como os portugueses dos descobrimentos. Eu acredito porque vi, estive lá, não é porque tenho fé. Eu estive lá e eu vi. A Revolução Científica do século XVI começa assim. São os portugueses, não é? Os pobrezinhos, os pescadores, os navegantes que não têm mais nada aqui no reino, que vão para as naus, vão para o meio do mar do desconhecido e dizem: pois é, eu passei fome, perdi os dentes com os corbutos, mas eu estive lá e vi. Vocês estão a dizer que, ai Deus, não sei o quê. Não, eu estive lá e vi. Essa é que é a minha verdade. E, portanto, o Mircea Eliade vai contar à Fernanda de Castro coisas curiosas. Pois, eu estava lá nos Himalaias,
E um dia eu fui aceite numa irmandade. Entrei num mosteiro, que eu não posso dizer o nome, jurei não dizer o nome. Entrei num templo e fui iniciado. Portanto, isto é interessante, porque o Michel Viard diz isto pela primeira vez. Os livros que ele publica não falam nisto, mas numa carta que escreve à Fernanda Castro diz. E nós sabemos que quando homens desta envergadura, Michel Viard, são aceitos numa irmandade, há um outro tempo que lhes é revelado, que não é o tempo dos homens, é um tempo transcendente. E o que é isso do tempo transcendente? A transcendência também tem um tempo, mas que não é o nosso. Não tem nada a ver. Não dá para contar, mas é um tempo que não dá para contar, é uma espécie de tempo dos deuses. Vai além da contagem do tempo dos homens. Portanto, transcende propriamente e, portanto, está fora da questão do órgão sensitivo chamado cérebro, sem dúvida nenhuma. O Manuel tem toda a razão. E, portanto, mas entra numa outra realidade, uma hiperrealidade. E, portanto, o Michel Viard teve essa experiência. Eu estou a falar, insistindo no Michel Viard, que é um investigador, um grande cientista, insuspeito. Ele é um dos pais da história das religiões contemporâneas. Portanto, é um homem de uma envergadura científica extraordinária em termos de antropologia. E, portanto, deixou-nos um manancial muito importante para discutir a questão do tempo. Sim, posso. Esta questão que foi levantada pelo Mário Soares, é bastante interessante e levou-me aqui assim a pensar neste sentido. Portanto, esta ideia do biológico mental, este mental, pareceu-me que no fundo estava aqui a colocar para algo que é de subjetivo. Bom, mas partindo aqui um bocado do princípio que eu subscrevo, aqui o que o Manuel Domingos diz, que a mente de facto é uma espécie de uma antena, não é? E que o cérebro é um hardware que nós temos, no fundo o que existe é a consciência. Eu colocaria mais se esta questão do tempo é biológico ou é do nível da consciência. E de facto sou levada a considerar que é de facto que está muito mais ao nível da consciência, porque tudo depende da maneira como nós nos posicionamos. Aliás, como a própria física quântica demonstrou, a posição da observação do próprio observador vai determinar se a partícula passa a energia, etc. Isto ao nível do mundo atómico micro, mas que ao nível da realidade também se começa a vislumbrar, e hoje em dia nós temos uma capacidade cognitiva para, de alguma maneira, compreender que nós somos atores também do nosso futuro. A tal outra questão que levantava com a questão da hora, do relógio. Mas a questão é mais profunda, porque, no fundo, quando nós falamos da nossa vida, nós temos digamos que um período de ação neste mundo, enfim, da Terra, em que estamos encarnados, que pode ser medida em tempo. O tempo é referencialmente físico, da Terra, do movimento da Terra, à volta de si próprio e à volta do Sol, não é? Agora, nós podemos nos questionar, bom, então nós já vimos com, portanto, uma programação biológica, não é? Que nos determina um tempo. E isto já entra aqui assim até para as questões astrológicas ou portanto, de predição ao nível do futuro. Ora, o que hoje em dia, de alguma maneira, o conhecimento científico vai, portanto, subscrevendo, enfim, ou pelo menos meios menos ortodoxos, porque o que é também já um facto é que dentro da ciência é mais fácil hoje em dia aceitar-se que não há ciência exata, não há ciências exatas. Tudo aquilo que nós sabemos hoje é aquilo que conseguimos, através dos instrumentos que temos de análise, mostrar evidências. Mas se os instrumentos de análise forem outros, as evidências são outras. Foi assim como se descobriu o mundo atómico, que não se conseguia perceber, ou mesmo o próprio universo, não é? Portanto, nós temos aumentado o nosso conhecimento sobre o mundo e também os instrumentos para o poder analisar. De modo que esta questão, então, dizia eu, ao nível da ciência, que ao nível, por exemplo, das ciências médicas, hoje em dia, até com o surgimento de doenças que estão sempre a surgir de
forma mais premente. Não, hoje em dia parece que, por exemplo, situações de degeneração como o cancro são mais vulgares ou tendem mais a existir do que em outros tempos, não é? Portanto, que há aqui assim uma degeneração que, como se estivesse dentro do nosso próprio relógio biológico. Mas a própria ciências médicas, eu penso que ao nível da própria psicologia haverá até mais evidências nesse sentido, que o papel anímico por parte, neste caso, do paciente, tem um papel muito importante na recuperação dessa e de qualquer outra, ou até do próprio sistema imunológico. Portanto, quando as pessoas estão deprimidas, não têm tantas defesas do que se não estiverem deprimidas. Portanto, de modo que, de alguma maneira, este tempo que nós temos do ponto de vista desta nossa programação a nível do ADN e da degeneração das nossas próprias células, que vão impor a morte do nosso corpo físico, nós ainda teremos alguns graus de liberdade e poderemos, de alguma maneira, trabalhar o nosso próprio futuro. Portanto, o que é que está aqui? É o biológico? Não, é a consciência. É a consciência que determina. Agora, esta consciência, ligada com as questões do micro e até pegando aqui no que o Zé Carlos falou, relativamente à questão do caos e à necessidade da ordem, porque esta necessidade da ordem é, de facto, uma necessidade política de controle, mas também, de alguma maneira, há, ao nível da própria condição humana, algum receio. Tendencialmente, nós temos dificuldade de viver com a mudança e com a desordem. Isso tira-nos as referências, não é? E de modo que fugimos um pouco desse caos, digamos, porque não o conseguimos entender. Mas as descobertas da própria ciência ao nível da física dizem que há ordem no caos. E, por exemplo, do ponto de vista astrológico ou simbólico, por exemplo, a nível do tarô, por aí fora, existe uma desconstrução. Portanto, para poder haver uma construção, a morte não é a morte, é uma transformação. E, portanto, para poder surgir algo de novo, tem que se destruir a torre, não é? As estruturas, o 16. O 13 e depois o 16. Portanto, no fundo, esta desorganização dos tempos que hoje em dia também estamos a vivenciar, de alguma maneira também denotam ou são uma evidência das mudanças que estão a acontecer, não é? Portanto, que nós temos. Mas tudo isso depende da consciência que nós temos perante o mundo, a realidade de nós próprios. Portanto, eu, no seu caso, diria que a consciência é que é, de facto, quem, no fundo, tem mão no tempo, no nosso tempo. Eu também queria falar um pouco sobre esta questão do tempo e, aproveitando aqui as palavras da Salomé, eu diria que o tempo... O tempo tem uma componente biológica que pode ser medida e estudada, e eu sou um estudioso dos ciclos, não é? Estou sempre a verificar isso, quer do ponto de vista externo, quer do biorritmo interno. Há realmente uma dinâmica, mas aquilo que transforma o tempo que nós chamamos objetivo em tempo subjetivo, é a consciência. Portanto, a consciência é o fator fundamental que leva a que eu integre e desintegre o tempo. E realmente há o medo do caos, o medo abissal de voltar ao desconhecido e ao todo e ao inconsciente coletivo, podemos chamar assim, e perder-se nele. Esse é o medo da perda. E há também o desafio de transcender o tempo cronológico, o tempo que controla e que nos consome, porque o tempo foi muito emprego realmente no tal controle social e coletivo, em função do quê? Da produção, do domínio, hoje em dia do consumo, porque trabalha-se para consumir e para produzir e para fabricar. Isto dentro da astrologia faz parte do triângulo da Terra. A Terra é o mundo sensorial, por isso tem a ver com tudo aquilo que é medido, calculado,
que pode ser comprovado cientificamente, entre aspas, porque a ciência geralmente só se serve de 2 elementos. Eu que estudo os 4 elementos do ponto de vista psicológico, a ciência serve-se da Terra, que é o lado da sensação e da medição, e serve-se da teoria, que é o elemento ar. Há 2 elementos que saem fora disto completamente, que é a água, que é o mundo dos sentimentos, e aqui entramos no plano da psicologia, e o fogo, que um filósofo como o Henri Bergson captou, e os antigos gregos também, que é o plano da intuição. E este plano da intuição e do sentimento estão completamente fora da medição. Não é? Mas eles abrem a porta da percepção a novos mundos, a novos caminhos. E se interpretarmos a mitologia como um símbolo de ritual de passagem, hoje em dia, para mim, é proporcional pensar e olhar que a descoberta do fogo por Prometeus é equivalente à descoberta do urânio no século XVIII, que nos trouxe o quê? A descoberta da eletricidade, isto em termos de sincronicidade da descoberta de uma energia que traz uma outra, que vai revolucionar completamente o mundo do ponto de vista tecnológico, não é? E quando falamos de eletricidade falamos também de luz, não é? E luz leva-nos à questão da consciência, não é? Hoje em dia há físicos também que falam que na física quântica que as próprias partículas radioativas do universo, os fotons, trazem também a percepção de uma outra consciência, não é? Por isso há aqui também um apelo a um salto quântico, à transcendência de quê? Da própria Cronos, que é simbolizada na astrologia por Saturno. Saturno é o senhor dos limites. Os limites de quê? Os limites daquilo que nós víamos através do mundo dos sentidos. Porque Saturno é o último planeta visível ao olho nu. Com Newton, também, na física, temos a última relação com a matéria, que é possível medir e explicar e calcular. A partir daí, com os planetas transpessoais, com a descoberta do Urano, Neptuno, Plutão e por aí fora, outras energias também na física quântica e noutros aspectos da tecnologia, e hoje em dia sabemos que está a haver enormes saltos com a nanologia e muitas outras pesquisas nesse sentido, e que realmente o mundo tal como o conhecemos ficou deformado. E esta deformação do mundo abre-nos para um caos criativo, exatamente, em que podemos resvalar como podemos superar. E esse é o grande desafio. Foi com essa ideia que eu pensei neste Prometeus, o Prometeus que roubou o fogo aos deuses para trazer aos homens, e há aqui várias versões do mito grego, e neste mito grego Prometeus é também, juntamente com Epimeteu e outros titãs, são os criadores da humanidade no mito grego. Isto leva-nos a refletir todas as tradições mitológicas falam da relação em que o homem é criado pelos deuses. A maior parte delas a partir do barro e depois insuflado pelo sopro, por um sopro dos deuses. Não é? E esta descoberta, porque vamos ver uma coisa, o animal também tem o seu tempo, mas ele não tem consciência do tempo. Não é? Tudo o que é matéria tem um tempo determinado. Porquê? Porque o corpo morre, entra na decomposição, o próprio sistema solar há de extinguir, as estrelas, as galáxias vão desaparecer, tal como na filosofia hindu que fala do grande dia de Brahman e a noite de Brahman, até que são reintegradas no Pralaya, não é? E que, por isso, uma inspiração do cosmos, e tudo é renovado, não é?
O que... Bom, isto leva-me para outras dimensões que eu agora... Eu, se calhar preferia que vocês continuassem a fazer perguntas. Não, eu gostava de um apontamento teatral da sala. Só exatamente ia chamar à licença questão, porque muito bem José Carlos introduziu aqui um não tempo. Eu chamo-lhe assim, só um não cronos, que é um tempo do ritual, por exemplo, o tempo dos rituais. E não só, é o tempo da poesia de que ouvimos, por isso é que as musas representam elas sempre essências, são essências que transportam o homem para esse não tempo, ou seja, que permitem ao homem fugir ao cronos, que é a civilização organizada temporalmente e do ponto de vista do poder, e muito bem, como foi dito. Portanto, o tempo é o que permite, isto no mundo greco-romano é claríssimo, dar a ordem à cidade, ela é marcada pelo tempo, e, no entanto, o homem sempre manteve esta capacidade de ter as suas bolsas de não tempo. Bolsas onde essa essência cronometrável não existe. Uma delas é sem dúvida nenhuma o ritual, e outro também é o espaço das artes. Cada uma delas tem o seu nome, não é por acaso, e eu aqui a pedir o contributo de alguém que está na sala e que já teve a sorte de poder representar o marinheiro e que nos desse um bocadinho da sua experiência de trabalho no teatro, do ponto de vista do tempo. Sim, o marinheiro... É o seguinte, vou falar por mim, não é? E a questão do teatro, do tempo teatral, não é a ausência, é o tempo tanto de Kairos como de Cronos. Não é? A ideia de teatro chama um pouco estes dois tempos de Kairos porque as peças têm uma duração de 60 minutos e dentro desta duração toda uma vida ou toda uma história, uma tragédia, toda ela está dentro, e esta perspectiva de princípio, meio e fim está embutida no tempo teatral. E o marinheiro, conforme nós trabalhamos com o Alain Olivier, foge um pouco a isto, também porque são três veladoras que estão perante a morte, e perante a morte elas não têm uma perspectiva de futuro, não é? E esta morte simboliza todo o fim, e o fim tanto do tempo cronológico, e o fim do tempo cronológico e o fim do tempo de Kairos, não é? Da ideia de uma oportunidade, acabou. É o fim. E nessa perspectiva de um fim em que a peça do marinheiro acaba por não ter este tempo teatral, ou seja, o tempo é o ritmo, o tempo que nós trabalhamos com esta peça era o tempo da palavra, o tempo do pensamento, em que elas pensam sobre a ideia da não existência, de tudo isto é um sonho. Todo este tempo é uma fabricação nossa, e que nós, nem sequer se calhar, nós não existimos, porque estamos aqui agora, só agora. E o passado que elas falam, vão falando, aquelas veladoras vão falando, e a ideia de um marinheiro que chega e que constrói toda uma cidade e que só se lembra da cidade que construiu e não aquela que ele viveu, é a ideia de que o passado é uma imaginação nossa, não é? E que tudo isto, e há uma frase muito bonita da terceira veladora, que eu não sei se a sei de cor, mas que é: tenho horror daquilo que vos vou dizer, porque as palavras assim que saem já é o passado. E isto é horrível, pensar que é só aqui, e que o que eu acabei de dizer já disse, e isto é assustador Isto tudo parece-me que o Fernando Pessoa foi genial nesta peça, genial,
porque isto tudo parece-me que é perante uma morte e a não existência de mais nada, porque aquela pessoa que ali está deixou de ter tempo, acabou. Pronto, não sei se contribui para algumas... É esta a ideia do marinheiro, pelo menos da forma como nós trabalhamos. Leem o Marinheiro do Fernando Pessoa, que é fantástico. E o Fausto também, nesse aspecto, na relação com o tempo. Não, o Fausto do Fernando Pessoa. Fausto do Fernando Pessoa. Muito bom. Eu há pouco tempo estava em Sines, eu estive envolvido há pouco tempo num trabalho artístico da Câmara de Sines. Eu passei por lá um tempo, eu fui ao Forte de Sines, onde viveu o Vasco da Gama. Era criança, ele cresceu ali e escrevi um texto para a exposição, juntamente com outros amigos, cada um uma pintura, outra escultura e tal, mas e eu imaginei-me na pele do Vasco da Gama. Se eu criança vivia aqui, como é que eu ouvi cada dia? O Vasco da Gama não sabia que ia ser o almirante. Ele cresceu ali no Forte e todos os dias que acordava ele via a linha do horizonte. Isso é fantástico. Ele nasceu a ver o mar, ali em Sines. Isto é fantástico. E passado não sei quantos anos ele é nomeado pelo rei para chegar à Índia. Incrível. Eu podia ter crescido no outro local, cresci exatamente em frente, que hoje é o maior porto de Portugal e um dos maiores portos do mundo. Rivaliza com Roterdão, com o porto de Singapura, e à volta deste porto há uma mística muito grande que eu não vou estar a falar agora aqui. Saímos. Bom, mas a questão é esta, é que quando Vasco da Gama chegou ao Índico, ele deparou-se com este problema. Bom, eu venho do outro lado do mundo e conheço o tempo lá. Eu aqui não conheço o tempo. Como é que vou chegar à Índia? Porque ele, quando deu a volta, ele vai ali arranjando uma monomontata, à África do Sul, vai até Moçambique e diz: e agora como é que eu chego ao outro lado? Eu não conheço nem os ventos, nem as correntes. Há alguém para me dizer, eu não conheço o tempo aqui. Eu não conhecia mesmo. E o drama do Vasco da Gama para o almirante é: eu dei a minha palavra ao meu rei que ia chegar à Índia, só que eu agora não consigo levar os meus barcos para o outro lado, porque não conheço este tempo do mar no Índico Ocidental. Ora, por coincidência ou não, a gente não sabe muito bem porque as crónicas não explicam, mas deve ter havido lá um marinheiro qualquer africano que disse: mas está aqui um grande mestre do mar daqui, chama-se Matji. E o almirante Matji, que muitos historiadores portugueses contemporâneos diziam: foi um marinheiro. Não, era um grande mestre. O próprio Matji, que ensinou o Vasco da Gama a chegar ao outro lado, tinha escrito um tratado de marinharia do Índico. E ele era o mestre das monções, não bastava ser mestre da navegação. Tinha de saber muito bem quando chegava e partia a monção e que monção é que era naquele ano, porque as monções mudam de ano para ano. E há um calendário das monções, que é um calendário joviano. Um calendário clássico que só os marinheiros do sul da Índia conheciam. O calendário Brihaspati, Varshá. Ora, e foi este calendário joviano que ele ensinou a Vasco da Gama. Vocês não encontram nenhum historiador português a falar disto. Porque os historiadores portugueses, com todo o respeito que eu tenho pelos meus colegas, não têm o conhecimento dos estudos orientais e principalmente da indologia, para perceber estas minúcias, não é? Que são típicas de quem mistura a história aos estudos orientais. Ora, o grande almirante Matji tinha escrito o Tratado das Monções e esse tratado o Vasco da Gama vai aprender. Ele disse: agora já sei como é que as monções funcionam, mas com esta subtileza, é que o calendário joviano, que é Júpiter, o ciclo de Júpiter, diz: no ciclo de 36 anos, cada um dos anos, a monção é diferente. Vocês imaginem bem esta situação. Para contar um tempo
joviano de 36 anos não é numa geração que se faz. Eu preciso de comparar vários anos, vários ciclos de 36 anos, para saber, ter a certeza que aquele ano, o primeiro ano do ciclo de 36 é sempre assim, e o segundo ano do ciclo de 36 é sempre assim. Quantas gerações são necessárias para acumular este conhecimento? Muitas gerações, são milhares de anos. Puxa, é observação atrás de observação constante, são várias gerações de quê? De astrónomos, de observadores. Isto é fantástico. E foi isto que o Masji passou ao Vasco da Gama. Ensinou ao Vasco da Gama um outro tempo. Então, olha, aqui nós contamos o tempo pelo planeta Júpiter. E caramba! Não é? E se multiplicarem o ciclo de 36 anos por 100, quanto é que dá? 360. Se somarmos dá 360, mais os dias dá um ano. Ora, a construção do ano indiano, clássico do ano, foi baseada na observação de Júpiter, enquanto outras civilizações utilizaram o Vênus. Isso é muito interessante. Portanto, cá voltamos à questão do mito para a construção do tempo do homem, que não é igual, e no princípio da nossa palestra, que é nem todas as culturas tradicionais têm a mesma visão do tempo. Portanto, o tempo não é absoluto, é relativo. Depende das escolhas. Uns preferem Vênus, outros preferem Marte, outros preferem Júpiter. Depende. Se o Deus for bonzinho ou malzinho com eles, não é? Pois, Não, eu acho mais visível. Eu acho que na percepção do tempo é subjetivo, mas há uma constante do tempo. E essa constante é aquilo que nós chamamos a ciência do tempo. Penso que há na sala alguém que ainda queria fazer uma questão, colocar uma questão. Uma das coisas em que o ritmo e o tempo são bastante importantes é a música. E independentemente das várias gerações de intérpretes, o tempo de qualquer música que se interprete é sempre o mesmo. A minha pergunta é até que ponto é que a música terá tido influência na consciencialização do homem relativamente ao tempo. E na minha percepção, é difícil dizer quem é que nasceu primeiro. Por exemplo, o Pitágoras dizia-se que era a música das esferas. Mas a necessidade do homem de encontrar uma ordem levou a encontrar também a lei das correspondências e analogias entre o tempo cósmico e a cadência e o ritmo no microcosmos. Por isso, elas devem ir a par, penso eu. As primeiras flautas conhecidas são do Neolítico, mas isto são as coisas da arqueologia ocidental. Não se sabe se antes disso não se sabe. Até possivelmente havia outra forma de fazer com as mãos. Não são instrumentos. Peço desculpa, já não. Ok. Eu vou ser um bocadinho da minha área habitual. Gostava de perguntar uma coisa. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que falta, em minha opinião, mas gostava de ouvir a vossa. Porquê que é assim? Quer dizer, dá a ideia que estas coisas surgem por uma necessidade natural. Mas será que as coisas surgem por uma necessidade natural? Ou haverá alguma coisa mais subjacente? A minha opinião, ou seja, a vossa há, e não foi referida, que é a seleção natural. É aqui? A seleção natural. A seleção da área iónica, eu prefiro o termo seleção da área iónica, porque tem que ser natural, tem tanto como artificial. Eu acho que o tempo surge, as pessoas têm a noção do tempo porque isso, do ponto de vista de evolução, foi útil à sobrevivência. Se as pessoas não têm a noção do tempo, não chegam a horas
para se recolherem à noite. Mais tarde, quando são caçadores, não sincronizam os movimentos de caça e, portanto, é necessário, o tempo é uma necessidade para a sobrevivência e é aí que tudo começa, da seleção natural. Não é, enfim, a seleção natural é o grande programador. Enfim, eu sou quase tão físico como programador. E, portanto, a seleção natural é o grande programador. Acho recentemente descobriu-se, já se suspeitava que o nosso organismo tem mecanismos biológico-químicos, mas de qualquer maneira esses mecanismos não surgem de nada. Porque é que eles surgem? Porque é que a gente tem dois braços? Porque é que temos 2 olhos? Porque a seleção natural achou que isso era a maneira mais adequada para a nossa sobrevivência. E, portanto, eu pergunto se a origem de tudo não está na seleção natural. O que é seleção natural para si? Como? O que é seleção natural para si? A seleção natural para mim é o facto de os genes que contêm informação útil para a sobrevivência fazerem as máquinas, as pessoas que os contêm, sobreviver e passar esses genes às gerações seguintes em predominância. E, evidentemente, esses genes vão se tornando predominantes nas populações enquanto as características que eles codificam se revelarem úteis. É evidente que, ao longo do tempo, quando as condições se mudam, os genes que são úteis podem deixar de ser. Enfim, um exemplo mais para disso é o nosso vício pelo açúcar, de que eu sofro bastante, que foi útil quando o alimento era escasso e que agora é um poder dos diabos. Mas, de qualquer maneira, enfim, é isso que é a seleção natural, para mim. Eu não vou responder a pergunta dele, eu vou fazer uma outra pergunta. Parece que tem 2 tempos. Um tempo é um tempo que é fabricado e um outro tempo é um tempo de escuta. Ou seja, um tempo é um tempo em que o homem interpretou essa métrica, fez uma interpretação da métrica do tempo, e o outro tempo é o tempo da escuta, que tem a ver com Pitágoras, a música das esferas, que tem a ver com a música, que tem a ver com o ritual do teatro, que é o tempo do aqui e agora, que é o tempo da comunhão também, que não é só subjetivo, que ele é de comunhão. E esse tempo, eu vejo mesmo como filósofa, que está subvertido no pós-socrático, não é? Porque o pré-socrático tinha-se o talma, e o talma o que era? O talma era a escuta das coisas. Estamos incluindo aí Pitágoras, estamos incluindo todos esses rituais que o José Carlos falou, da questão epistemológica do tempo, dos andares, dos altares, né? E o ritual, ele introduz exatamente o estático do tempo. Tem vários filósofos que desenvolvem isso, né? A questão do ritual, ele faz a presença do tempo agora e esquece o coelhinho da Alice. É tarde, é tarde, é tarde, é tarde. E o coelhinho da Alice o que diz? Não viva, porque existe um futuro e existe um passado, não é? Então, quando ele questiona na beira da morte o tempo, na verdade é para dizer o quê? O tempo é o agora. Quer dizer, a morte, aí entra a questão aristotélica de corrupção, geração e corrupção, evidentemente, da morte, né? Mas o tempo do ritual é um tempo estático, é um tempo que você... E é dionisíaco também, não é? Falando a sua linguagem, a questão do dionisíaco, não é? Que não é só apolíneo, né? Que recebe a escuta, o talma perante a natureza, a música das esferas e até os sistemas abertos.
em macro e micro, física quântica também, e em micro escalas, né? Então parece que tem dois tempos, um fabricado em que somos escravos, foi fabricado o tempo e somos escravos no relógio, e o outro tempo de libertação, que é um tempo que inclui o dionisíaco, que inclui os espaços abertos, a macro e a micro escala. Então, mais ou menos isso que eu queria falar, assim, não sei se eu estou muito fora do assunto, mas... É isto. Isto é uma... Eu queria lançar aqui uma provocação à filósofa. Tem prova de que Cristina, meu nome. Cristina. Tem prova de que o Sócrates existiu. Ninguém sabe, Sócrates existiu. Foi um estudo do Platão. Foi um estudo platónico. Mas é interessante, é uma parte interessante. Pré-socrático, pós-socrático, no fundo, se quer o Platão é que tem culpa disto tudo. Mas é evidente, como diria nosso amigo Heidegger. Exatamente, se você for citar Heidegger, é evidente. Nem de propósito. Sim, eu sei. Acerca da seleção natural, o darwinismo está tudo posto em causa neste momento por uma franja muito alargada da comunidade dita científica. Não é verdade. Está. Hoje há 50 anos. Como? Hoje há 50 anos. Pois, mas é que o darwinismo, tal como ele é interpretado, foi muito bem aproveitado pelo pensamento marxista. Pelo pensamento marxista. O pensamento marxista agarra no darwinismo tal como ele é e explica isto tudo como meros fenómenos de causa e efeito, ponto final, que é para facilitar mais a coisa. Não está minimamente provado, à luz dos novos conhecimentos, nem tudo vem ao de cima. O que nós vemos é a ponta do iceberg em termos de conhecimento, e não está rigorosamente nada provado de que a seleção natural tenha sido feita de acordo com as tuas ideias do Darwin. Nem pouco mais ou menos. Cada um acredita no que quer. Quando o Darwin nem sequer se tinha descoberto o ADN, portanto é evidente que a expressão dele não podia ser. E bem, acerca do ADN, também posso dizer que nós temos a capacidade, e isto está perfeitamente provado, que temos a capacidade de alterar o código genético. Muito recentemente. Muito recentemente não, sempre o alterámos, muito recentemente é que sabe isso, não é? Não é esse, isto é a mesma coisa que dizer que a epilepsia só se descobriu no século XIX, não, ela foi descoberta no Paleolítico, já havia epiléticos na altura, e já soprava a epilepsia. Com trepanações com gente que sobrevivia a isso. Portanto, nós não sabemos nada dessas coisas, pelo menos só por mim. Porque há trepanações feitas no Neolítico, no Paleolítico, aliás, com os doentes a sobreviverem à trepanação. De maneira que neurocirurgiões eram aqueles. Agora apareceu que tem lá a pontinha mesmo. Tem lá os crânios, não tenho crânios lá em casa. Mas tem bastante informação. As teorias dos extraterrestres e da nossa... É só os extraterrestres e tudo mais, quer dizer, nós andamos montados em teorias extremamente rígidas, que se fazem muito jeito a determinado tipo de modos de pensar, porque não levantam questões, não há epistemologia, não existe aqui, não vale a pena, não há crítica aos conceitos, e é melhor estarmos quietos, porque há uma coisa... Mas há um livro ainda hoje importante, e que peço desculpa, que é o Acaso e a Necessidade, e que se prende um bocadinho com isso. Que é verdade, a evolução das espécies muitas vezes também se faz deste jogo do acaso e da necessidade. Isto pegando um bocadinho... Não sei se é por isso que nós temos os braços. Mas certamente será um o tal Sócrates dizia, só sei que nada sei, se calhar isso. É uma necessidade, mas também é um acaso. Na evolução humana, por exemplo, pelo menos do que até hoje se sabe, é um pouco isso. De facto. É feita de um acaso e de uma necessidade. Talvez. Mas pronto, mas não sei, não é a minha área. Não, mas é interessante, porque são perspectivas e nós temos que manter perspectivas e sermos espíritos abertos para permitir estas coisas, senão às tantas afunilamos o conhecimento. O conhecimento afunilado não vale nada. Isso dá jeito, como eu disse, dá jeito a muita gente a que o conhecimento seja afunilado. E que 2 e 2 sejam sempre 4 e às vezes não são.
Porque até para isso é preciso uma demonstração matemática, como, aliás, quem está dentro disso sabe. Portanto, afunilar o conhecimento é uma coisa que não é a minha área toda, mas é verdade que ainda hoje nós estamos em processo evolutivo e há órgãos nossos que estão a desaparecer porque não fazem falta. E há outros que estão a aparecer como o mediastino. Exatamente. O mediastino foi descoberto no ano passado. Não sendo estamos um bocadinho há essa componente fica aqui na zona do diafragma, sempre existiu, mas agora individualizado o mediastino. Querem saber outra? Ficam a saber que aqui em Portugal não é propriamente um país tão atrasado como se pensa, está-se em vias de provar que há uma área do nosso cérebro, que é a área pré-frontal, que será, dentro de algum tempo, o 7º lobo do cérebro. Antigamente havia 4, são 6, e agora está-se em vias de provar, o que é facílimo de provar, é fácil, estão feitas já, está tudo feito, só falta publicar, que a área mais anterior do nosso cérebro não tem nada a ver com as outras, regula as outras todas, é o 7º lobo do cérebro. Portanto, nós estamos constantemente a órgãos que desaparecem, tudo isto. Sempre lá estiveram, a gente tem que estão lá. O mediastino, eu nos meus inícios de Finas, da minha carreira, ouvia falar nos tumores do mediastino, mas ninguém dizia que o mediastino era um órgão autónomo, afinal é. Tem o direito de ter os seus tumores. Tem o direito de ter os seus tumores. Tem o direito de ter os tumores, claro que sim. Isto faz-me lembrar a teoria de um homem fabuloso, um homem fabuloso, que depois foi denegrido completamente, um homem chamado Gall, Francis Joseph Gall, que inventou, que criou uma ciência, depois os colegas chamaram pseudociência, chamada frenologia. Ele andava pelas cortes da Europa e ganhou imensinha com isso, a palpar a cabeça dos reis e tal, e depois diziam que eles eram muito inteligentes, com umas bossas da inteligência, as bossas disto, bossas daquilo. E de facto, as pessoas, enfim, os adversários dele deitaram-no completamente abaixo, esquecendo que ele é de facto um anatomista fabuloso. Ele é que descobre as ligações entre os hemisférios cerebrais, ele é que descobre uma série de coisas. Coisa curiosa, com o advento da nova criminologia e sobretudo depois dos postulados do César Lombroso, que fala do homo aos criminosos e fala das características cerebrais, o Gall, que foi amaldiçoado, está a ser reabilitado neste momento outra vez. Graças ao bandido. Graças ao bandido. Ao estripador. Coisas curiosas, esta gente não fecha portas. Se não houver mais questões na mesa, talvez o Cronos ainda há. Porquê é que nós temos que ter explicações para tudo? É porque a natureza tem o horror ao vazio. Só por isso. Então, em jeitos de terminar, em jeitos de terminar. Está ali, faz favor. Em meados da década de 90, o David Bohm e o Cristiano resolveram juntar-se para trocar umas opiniões acerca do tempo. Isto deu origem, pois é um livro pequenino, sendo precisamente do tempo psicológico, e a determinada altura da troca de ideias entre eles, os dois apontam em determinado sentido, que é, se a lei do tempo for exclusivamente psicológica, temos aqui um paradoxo, porque vamos ter que associar isto ao transistor, como diz ali o nosso cientista. Não chamo cientista. Pronto, não chamo uma coisa dessas. Nós somos todos. Eu sou um aprendiz. Se é isso, Manel, é o que eu sou. Cientista não vai. Neurocientista jamais. Deus me livre. Será assumir-me aí como. O transistor às vezes chama de descodificador. E então a própria percepção de tempo está dependente de quê? Dos mecanismos de descodificação que nós temos, e que normalmente designamos por 5 sentidos. E a noção de tempo contínuo linear
envolve três conceitos, não é? Passado, presente e futuro. Eles chegam a esta conclusão. Mas na prática o passado é uma ficção. Nós só conseguimos reconstruir um passado porque temos um mecanismo denominado memória. Se suprimirem a memória, nós ficamos sem passado. O passado não é uma realidade ontológica, é uma ficção, criada a partir de um mecanismo chamado memória. Porque na prática o que se trata é que eu tenho percepção contínua de estímulo energético em cada momento presente. Só um simples facto de os processar já faz com que eles vão para o passado. Eu, para ter consciência, isto é, para chamar à consciência presente, eu tenho que fazer sempre uso desse mecanismo da memória. E depois, ao processar esta informação que eu acumulo em mim, faço mais um devaneio louco, onde projeto isto alguns para fora de mim, numa direção que eu digo que é para a frente e a qual chamo futuro, que é outra ficção, também não existe. O futuro será construído em função da consciência que eu tenho das minhas memórias registadas no passado. Então dizem eles, isto é que é da humanidade, anda sempre toda a gente a processar o passado, a projetar futuros e ninguém tem consciência da informação que recolhe no momento. Mas já na altura eles chegaram à conclusão que isto seria pouco, não é? Porque então, como é que se conseguia ter percepção deste raciocínio que, em termos muito simples, provavelmente, e de certeza incompletos dos discos, tem que haver uma outra dimensão maior de nós, atualmente. Portanto, esta própria concepção de tempo psicológico, podemos situar no plano meramente cognitivo, tem que estar inserida em algo maior, que é a mente, que é uma espécie de não-tempo, onde nós podemos ter acesso, eventualmente, em estados alterados de consciência através da meditação, por exemplo, onde, para quem já praticou meditação, uma experiência interessante de conseguirmos ter aquele papel de observador de nós próprios, uma coisa fabulosa, uma coisa pesada, costumo dizer, e então, aí sim, conseguimos ter acesso a um outro tipo de realidades e de processamento de informação que fora desses estados a mente não consegue alcançar. Mas ainda haverá plano de expansão da tal consciência, ou seja, portanto, teremos a parte psicológica, a mente e a consciência. Se fizermos isto em termos de círculos, a consciência será um círculo maior, não é? E mais amplo. E aí sim, podemos pôr, como eles dizem, em ação conceitos einsteinianos, tempo e espaço, são realidades indissociáveis. Determinada verdade temporal só é realidade se associada a um determinado espaço. Porque se muda o espaço, temos que mudar o tempo, se muda o tempo, vamos parar no outro espaço. Há quem diga que é assim que se explicam os mundos paralelos, sem sair do sítio. Vai lá. Mas isso vale a pena ler o Michio-Kaku, o que ele diz, Michio-Kaku. Vale a pena. Que é um grande astrofísico, diz que fala muito bem dessas coisas. Não tem que dar as mãos outra vez e cada mas isto a propósito por causa da questão que o Skinner e a Gaiafa levantou, se isto não está ligado à tal seleção natural, não é? A determinada altura afirmou que o nosso ADN não é mais do que informação. É verdade. Há parte de aminoácidos, não é? Associados entre eles, mas que têm uma certa estabilidade energética. Onde está a base da informação que faz com que os olhos sejam azuis, o cabelo seja assim, o nariz tenha desvio para a direita ou para a esquerda, está lá tudo programado. Agora, estamos a falar de moléculas complexas, que estão feitas para se associarem de determinada maneira. Mas se as moléculas são compostas por átomos que adquirem naquela forma, naquela estrutura molecular, uma estabilidade energética grande, sabendo nós que a energia não para e está sempre em movimento e as trocas energéticas no universo inteiro são constantes, o impacto da energia exterior em nós tem que necessariamente provocar alterações a nível do ADN, desde que a gente não tenha consciência disso. Porque alguma dessa energia que
vem via fóton de fora, vai ficar em nós. Hoje sabe-se que é assim. E, portanto, se fica e traz informação com ela, vamos ter informação residente em nós, que não dominamos, mas que nos vai alterar. E se altera os próprios conceitos que nós utilizamos para nos situarmos no espaço e no tempo, também se calhar sofrem alguma modificação. Capacidade cognitiva. O que é que acham disto? Eu não sei se os fotões realmente produzem alteração na cadeia genética, acho que é muito difícil. Agora, o que parece-me ser mais plausível é que a radiação cósmica possa de facto interferir na cadeia do ADN. Estou-me a referir à radiação gama, outro género de radiação que pode até ser mais ou menos letal, depende da espessura e da abertura da cintura de Van Allen. Há aqui várias questões que não vale a pena, senão nunca mais sair daqui. O fotão é uma metáfora para outra radiação cósmica, eu entendo. Agora, o tempo longo, nós construímos, começamos a construir o nosso tempo a partir do último dia da grande noite. E o último dia da grande noite, como nós conhecemos na antropologia e na arqueologia, foi o último dia da glaciação de Vorno. Há 12 mil, 13 mil anos atrás, ou 24, foi o último dia. Ora, o grande inverno, a grande noite, foi o período em que, pelo menos, o hemisfério norte ficou gelado. Como é que se contava o tempo nas longas noites e nos dias em que estava tudo gelado? Como? Era pelo movimento migratório dos mamutes? Como é que se contava, não é? Como é que se conta o tempo num período gelado? Que histórias é que os homens e as mulheres contavam à volta da fogueira quando estava tudo transformado em gelo? Nós não sabemos, não é? Isto é um problema, só sabemos aquilo que está pintado nas paredes das cavernas. E esse tempo é um tempo contado. É contado através dos animais que lá vemos. Que histórias é que as contavam? Como é que as contavam tudo? Claro que o sol nascia e punha-se na altura, mas o horizonte era gelado. Portanto, é um outro tempo. E é no final deste grande inverno, o último dia da glaciação de Vorno, quando a grande primavera começa a nascer para o mesmo hemisfério norte, que os homens começam a contar um tempo. E nós sabemos, isso está quer na história dos mitos, quer nos livros sagrados, nos livros fundadores das grandes religiões, que esse primeiro tempo emerge na memória dos homens. O que foi para trás nós não sabemos, temos apenas o mito. Agora, uma coisa é certa, isso concordo consigo, essa informação está na genética, está lá. Como é que podemos acordar? Não é com fotões? Não. Não. Mas está lá, não se perde. Embora não se perde. É isto, muito rápido. Há dados extremamente precisos que demonstram que, de facto, essa amálgama chamada ADN pode ser modificado por fatores exógenos, mas fatores endógenos também, até culturais, sociais, etc. Portanto, nós temos a possibilidade de... E porquê? Porque disse uma coisa extremamente importante, disse uma coisa fantástica. Falou na informação. Os astrofísicos franceses, há coisa de uns 2 anos, mais ou menos, e depois foi publicado na Science Vique, é uma revista que eu leio, normalmente gosto imenso dessa revista. Os astrofísicos franceses acabaram de lançar uma bomba enorme e dizer, meus amigos, o universo é apenas informação. São bits de informação e nada mais. E ainda mais, o universo é poroso, poros. Portanto, se o universo é poroso, se o universo é informação, então eu e o copo e o livro e a caneta e o sei lá o quê, como somos parte do universo, somos porosos, somos informação e nada mais. Portanto, somos sobretudo informação, que pode ser alterada, toda a informação pode ser alterada. Como? Sabemos umas coisas acerca disso, sabemos a mutação dos ADN, já estudamos isso, através
epigênese do que é coisas circundantes à genética, e sabemos que isso é possível, mas há coisas que ainda estão, enfim, estão dentro do segredo, não é? Estão dentro do segredo. Mas que a informação nós somos informação, ponto final, quer dizer. Agora também queria dizer uma coisa. Eu parece-me que realmente esta questão é bastante interessante e atual. E até queria aqui fazer uma ponta aqui também para passar para o Luís Resina. Porque, no fundo, enfim, temos falado aqui também muito das questões das tradições religiosas, dos passados, etc. Mas, portanto, a relação da pessoa, do humano, ou da humanidade, para não estar a dizer agora o homem, com o divino, também tem vindo a mudar ao longo dos tempos. E, de facto, dentro deste momento de grande ruptura e de grande mudança, há novas formas de espiritualidade e de relação com o divino que ganham muita expressão e muitos se sentem, no fundo, chamados para de facto, olharem para a realidade de uma outra maneira. Para determinadas pessoas é até mais fácil, diria, outros estão muito naquela base científica, tem que haver aqui uma comprovação, tem que haver um argumento científico, enquanto que para outros abrem-se e depois as comprovações até lhes vêm as evidências, mas é de uma maneira diferente da ciência, não é? Ainda estamos com um espírito racionalista da ciência moderna, não é? Do que é a comprovação empírica, não é? Porque eu não acredito que um crente dentro desta área das novas espiritualidades não tenha evidências. A fé não é cega. Agora, teve que começar por uma abertura, para depois o conhecimento poder vir, e é na sua própria vida que cada um de nós, à sua maneira, vai ter as suas próprias evidências, não é? Pronto, e portanto, nesta ideia da nova era, enfim, destas novas espiritualidades, os brasileiros têm uma expressão muito interessante que eu acho muito adequada, que se chamam as espiritualidades novaeristas, para cortar um bocadinho aquela ideia da contracultura ali dos anos 60, do New Age, portanto, porque hoje em dia as coisas têm se desenvolvido, não é? E esta literatura que hoje em dia nos chega muito pela internet, portanto, a ideia de que todos nós podemos contactar com o divino, aliás, todos nós temos uma parte do divino em nós, e, portanto, isto é um alargamento da consciência e da nossa capacidade cognitiva que claramente irá alterar muito de quem nós somos e da nossa própria experiência de vida. Portanto, se nós tivermos uma concepção, então, que isto aqui é uma passagem que cada um de nós, somos muito mais do que este invólucro que nós temos e que é muito importante para esta missão que nós estamos aqui a desempenhar, não é? O corpo físico e esta vida aqui, com este tempo que a gente aqui tem, portanto, cada um terá uma missão, enfim, coisas a fazer e convém preservar o corpo para conseguirmos cumprir. Mas se nós temos esta consciência de que nós, de facto, somos muito mais do que este período que nos é dado na Terra, digamos, nesta nossa encarnação, portanto, nós acabamos por olhar para as questões do tempo como muito mais relativas. Portanto, isto é um período em que estamos aqui e que nós podemos ter, no fundo, consciência que essa relação entre o universo, forças cósmicas, extraterrestres ou não, enfim, depende das crenças, com a própria realidade humana e as condições humanas, mesmo do ponto de vista biológico, como, enfim, é dito em alguns sites que hoje em dia estamos, enfim, numa era em que, portanto, há essas alertas de energia que são derramadas, não sei como, mas pronto, os portais, etc., que estão a mudar o ADN das pessoas. Portanto, é possível, quer dizer, nós, se não temos como comprovar, também dizer logo que não, é de facto uma mente muito fechada, não é? Portanto, nós temos que estar abertos a que estão a haver mudanças e que estas mudanças vão criar alterações que nós próprios não temos consciência de onde é para onde é que nos vai levar.
E dentro estas abordagens, que são mais até por canalizações, portanto, obviamente que os escritos antigos também foram baseados em relações de profetas com os divinos, e nessa altura, portanto, isto depois ficou todo ali escrito, e ali está tudo naqueles livros canónicos, e toda a gente acredita, portanto, como se o humano não tivesse possibilidade, no outro tempo e no tempo atual, também comunicar, embora, obviamente, que também haja aqui muita coisa que, no fundo, as pessoas põem-se a falar muitas vezes por falar, mas cada um é que deve saber se realmente sente que é verdade ou não, se lhe faz sentido. Portanto, não podemos acreditar em tudo aquilo que lemos. Mas nós temos uma tradição muito forte em relação de profecia. Nós, lusitanos, entre aspas, Portugal, desde o culto do Espírito Santo, que já é a profecia da Era de Aquário, não é? Temos imensos ilustres portugueses a projetarem-se nessa nova era, que já era falada pelos antigos, e sabemos que na tradição cristã Jesus já fala do aguadeiro, daquele que há de vir, da Era de Aquário, por aí fora. Há muita coisa que a maior parte das pessoas não conhece. O Agostinho da Silva. Mas essas determinações astrológicas que nos levam, no fundo, a neste momento estarmos a entrar, e que estão a ser determinadas por uma dimensão física, mas, no fundo, elas fazem parte de ciclos e que vão determinar mudanças, não é? Claro. Que vão determinar mudanças. E de modo que aqui podemos também nos interrogar até que ponto é que tudo isto é um ecossistema e que de facto nós estamos aqui, se é Matrix ou não sei, mas quer dizer, há pontos de ligação, mas também há mecanismos que nos fazem lembrar que, portanto, de ciclos, não é? E de atuação e de desenvolvimento de níveis de consciência. E como é que esses ciclos eram conhecidos pelos antigos? Que eles nem tinham conhecimento da grande estrutura do universo. Digo eu. Se calhar tinham, se calhar até tinham, pois. É isso, se calhar tinham, não sei. Tinham ou seja, aqueles que conheciam tinham, a maior parte do povo não. Ninguém tinha conhecimento disso. Mas quando se fala dos grandes ciclos de 13 mil anos, que estamos agora a afindar exatamente. Aqui o Carlos falou da Grande Noite. Exatamente. E é também um fecho de um ciclo de uma vantara de 64 mil anos, que a maior parte das pessoas não sabe. Tudo isto já era dito nos Vedas. Os Vedas já falavam destes grandes ciclos. E os mais? Os Vedas falavam nos Vimanas. Os Vimanas também, por aí fora. Mas estes ciclos são fratais do precessão da Terra e do ciclo de mutação da Terra. Há dois, para além da rotação, da translação, temos a precessão e a mutação. E que estão alinhados em termos fratais com a idade de ouro, prata, bronze e ferro, hindus, que têm outros nomes, que é Kali Yuga, Sati Yuga, essas coisas todas, mas que têm milénios, não é? E estão conjugadas com saberes que só agora é que são atuais, apesar de, na tradição ocidental, temos o Aristarco de Samos, que já conhecia a precessão dos equinócios, mas dentro da ciência oficial é o único que nós sabemos. Não sabemos o que é que andava lá para trás, mas provavelmente os egípcios, os sumérios, todos eles conheciam, não é? E aí já temos que entrar também noutras histórias, que é a relação com os extraterrestres, que isso ficará para uma próxima. Eu não entro. Coisinha pequenina acerca do provar, está provado, não está provado, como não está provado, não existe. Os cientistas, coitados, esquecem-se que há uma regra do tal conhecimento científico que diz que a ausência de prova não prova a ausência de nada. Portanto, deixem-se dessa conversa de não está provado, não está provado. E, de facto, hoje não está, amanhã vai estar, e aquilo que hoje está provado, amanhã diz que não é. Acabou-se, pai, isto na realidade estamos sempre uma mutação. Essa coisa de não... Faz-me lembrar, só para acabar esta minha... Faz-me lembrar um diálogo que eu tive uma vez com um neurocirurgião francês, que eu sou amigo, que é ateu, profundamente ateu. Profundamente não é ateu. No fundo é o mais crente de todos, é aquele que crê firmemente, não crê em nada.
Os ateus são os mais crentes de todos. Os outros, nós ainda temos crise de fé, eles não têm crise de fé nenhuma. E então, eu perguntei-lhe, então e a alma? Ele disse, pá, não sei, não me fales nisso, não sei, não acredito na alma, porque nunca a encontrei na ponta do bisturi. Sim, e olha, e a mente? Ah, a mente, sim, a mente. E já encontraste a mente na ponta do bisturi? Ah, pois não, então tens que acreditar na alma. Ou então acreditas na alma e na mente, ou não acreditas em nada, porque a mente também não está na ponta do bisturi, e de facto não está. Não sei se aqui alguém algum dia viu alguma intervenção a sério. Eu nunca vi o cérebro, quando eu digo, eu peço ao doente que está acordado, ser quem está a fazer a redução de um tumor, e o doente está acordado, hoje faz anestesia local, e nós dialogamos com o doente para orientar o neurocirurgião que está em cima a tornear áreas ditas eloquentes para não causar danos colaterais, como antigamente se fazia. Antigamente era a barreira. E eu, quando digo, pergunto, ponho assim, sei lá, imaginem, isto está à frente do doente, e lá o que isto é? Ele diz caneta. Eu olho para o cérebro e não vejo o cérebro a fazer assim. Uma série de... É como a questão da memória. Sabe que já há uma linha de investigação da neurociência que a memória não existe. Existem recordações que são baseadas em afetos. Portanto, a memória está posta em causa neste momento. Está na hora de terminar. Com muitas dúvidas, saímos daqui.